Por que você trabalha 12, 14, 16 horas por dia e ainda não consegue sobrar dinheiro, né? O dinheiro ele nunca sobra, sempre às vezes dá para pagar as contas, você sobrevive e acredita que talvez trabalhando mais você conseguiria mudar esse jogo, né? Só que acaba que o nosso tempo também ele é um tempo limitado e a gente não consegue ter mais esforço. Existe um princípio bíblico, tá? E a gente vai falar sobre isso aqui e a maioria dos empresários nunca ouviu falar sobre isso. Esse vai ser o tema desse nosso vídeo de hoje. Nós vamos trazer aqui um empreendedor, né, que faz algo que dá certo há 4.000 anos atrás. Nós vamos falar de Jacó, mas antes disso, né, seja muito bem-vindo ao nosso canal do Empreendeus. Aqui no canal eu sempre vou trazer um pouco da minha vivência de mercado, um pouco da minha experiência de negócios, junto também com princípios bíblicos. É algo que dá certo, obviamente, há milênios, e a gente tem que aprender com esse manual, tanto de vida quanto também de negócios, tá? Qual que é a ideia? Jacó, ele trabalhou por 14 anos e ele não ficou rico. Ele trabalhou em prol de um sonho, de um propósito, que era casar com a filha de Labão, né? Ele trabalhou 7 anos, casou com a primeira filha e depois ele casou. No caso, ele trabalhou mais 7 porque ele queria casar com a filha mais nova, e Labão enganou, mas não é a ideia aqui desse vídeo, tá? O que eu quero mostrar para vocês que ele ficou trabalhando durante 14 anos sem estratégia para, no caso de enriquecer, ele conquistou o que ele queria ali, né? Mas em 3 anos ele conseguiu construir a sua fortuna, que foi algo que durou por gerações e gerações. Depois ele conseguiu sua liberdade ali com Labão. E o que é interessante nisso daqui foi que antes dele poder prosperar, ele teve que parar e pensar. Ele teve que ser estratégico para que ele conseguisse ter esse resultado tão rápido em tão pouco tempo. E ele só foi capaz de conseguir visualizar isso porque ele teve tempo, né? Nós, na grande maioria das vezes, empresários, a gente está tão imerso dentro da nossa operação, dentro do dia a dia, com problemas de colaboradores, de negócios, etc., que a gente não consegue ter uma visão mais estratégica. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês dentro desse vídeo, tá? Então, o que Jacó fez? Que em 14 anos não deu um resultado para que ele fosse próspero, financeiramente falando, que em 3 anos ele fez. Tá? Esse mesmo princípio é o que a gente vai estar trabalhando aqui dentro do vídeo. E qual que é um dos primeiros pontos que eu quero? Eu vou trazer aqui para vocês alguns, tá? Eu estou até aqui olhando para a gente não pular nenhum, que o principal é o seguinte, né? Por que o esforço sem direção vai te manter pobre? Esforço sem direção te mantém pobre. Qual que é a ideia? Vamos pensar aqui num GPS, tá? Se você coloca muito esforço, tá? Então, você quer chegar num faturamento X, e aí você sai fazendo um monte de coisa sem planejar, sem ser estratégico. Às vezes, você quer sair de um ponto A e ir para um ponto B. Só que o que acontece? O ponto B está para essa direção aqui. Às vezes, quando a gente sai sem direção, digamos assim, sem uma estratégia correta, às vezes a gente coloca muito esforço, a gente está indo para o lado contrário. Percebe? Então, às vezes, você sair com muita energia, com muito esforço, mas se você estiver indo oposto ao que dá certo, oposto à estratégia correta, você está se distanciando ainda mais do que você busca, dos seus sonhos, etc. E o problema é que nós, seres humanos, a gente precisa ver recompensa. Às vezes a gente coloca muito esforço, trabalha muito, 12, 14, 16 horas, não vê o esforço ser compatível com o que a gente gostaria de ter com aquele negócio, e a gente acaba se frustrando, tomando decisões, às vezes, de encerrar, desligar pessoas, etc. Então, é extremamente importante a gente ter direção. É a direção que mora a prosperidade, sem sombra de dúvidas, tá? Senão, se você vai e começa a dar machadada, pensa que existe até uma história disso aí, né? De uma pessoa que estava dando machadada numa árvore, com um machado cego, então bate e está dando lá 50 marteladas para derrubar aquela árvore. Sendo que, se ele para, amola o machado, às vezes com 5, 6, 7 machadadas, ele teria o mesmo resultado das 50. Qual que é a diferença? É o esforço que ele está fazendo para que ele tenha aquele resultado em específico. Entende? E o problema nosso, que se o esforço for muito grande e o resultado não for compatível para aquilo, a gente obviamente vai acabar optando em buscar outras saídas, outras portas, outros negócios, tá? Então esse é o primeiro ponto. Esforço sem direção vai te manter pobre, tá? Tem um erro que ele prende muitos empresários dentro do operacional.
E isso também é um ponto extremamente importante. Jacó, ele ficou dentro do operacional durante muito tempo. E foi bom porque esse tempo que ele ficou no operacional, ele conseguiu visualizar situações para que depois, quando ele parasse para pensar, ele tivesse a direção correta, ele conseguia ser assertivo e prosperar dentro dos 3 anos. A história de Jacó conta que ele conseguiu visualizar o seguinte: quando as ovelhas elas iriam acasalar, digamos assim, em frente a um bambu riscado, isso foi um sonho que Deus colocou no coração de Jacó, e Jacó teve a visão. E aí o que eu quero trazer para vocês é que na grande maioria das vezes Deus te dá todas as ferramentas, te dá o caminho, nós não conseguimos perceber que aquele é o caminho de Deus. Mas no caso de Jacó, ele entendeu que aquilo ali foi um sonho de Deus para ele poder prosperar. E aí ele viu que existia esse padrão. Todas as vezes que as ovelhas mais elas acasalavam na frente desse bambu riscado, ela vinha malhada, né? Ela vinha preta ou ela vinha pintadinha, etc. E a negociação que Jacó fez com Labão foi de que toda ovelha que nascesse malhada seria para ele, e as ovelhas brancas, que supostamente eram mais saudáveis, etc., ficaria para Labão, que era o sogro dele. Só que aí Jacó, tendo tempo para poder analisar, ele dentro do operacional, ele conseguiu visualizar isso aí tudo, ele percebeu o seguinte: quando uma ovelha ela era, digamos assim, robusta, forte, ele trazia para a frente do bambu, onde as ovelhas bebiam água, aproveitava lá e acasalavam. Ou seja, as ovelhas fracas, ele tirava fora. Porque aí, quando não acasalava próximo do bambu, nascia a ovelha branca, e aquela lá era de Labão. As dele, sempre quando eram as ovelhas mais fortes, né, ele acasalava lá dentro. Labão, visualizando aquilo ali, o que fez? Inverteu. Falou, não, agora eu quero trocar. Eu quero que as ovelhas brancas sejam as suas e as malhadas vão ser as minhas. Jacó, sabendo do operacional, foi lá e inverteu a ordem. Agora, quando uma ovelha fraca, supostamente, fosse acasalar, ele colocava na frente do bambuzal. Isso fez com que Jacó, em 3 anos, tivesse um resultado absurdo, mesmo Labão dificultando. E quando eu falo Labão dificultando, eu posso colocar Labão como o imposto, como país, como as objeções, como fornecedor, como cliente. Quais são as desculpas que você utiliza para que você não tenha o seu resultado ainda? Entende? Só que nós somos os principais responsáveis pelo nosso resultado. Então a gente precisa ter essa visão de fora para dentro do nosso negócio, para que quando acontecer esse tipo de situação, a gente saber lidar também com elas. Então, esse é um dos maiores erros que prende o empresário dentro do operacional. Ele acredita que só depende dele para que o negócio dele caminhe. E você precisa formar líderes, você precisa formar pessoas. Tá? Para você prosperar, você vai precisar de horas. E como que se consegue horas? Contratando pessoas. Tem pessoas que vão lá, vão vender as horas dela para você. Então você precisa delegar, mas delegar de uma forma consciente, de uma forma estratégica, quando você entende do operacional. Perfeito? Então vamos lá. Qual que é a virada? Né? É a sua mentalidade. Foi o que Jacó fez. Quando Labão ofereceu para Jacó, né, o que acontece? Jacó trabalhou 7 anos para casar com uma filha, depois mais 7 anos para casar com a filha que ele amava. Labão deu a primeira filha, né, porque era a filha mais velha, era a tradição da época, então ele teve que trabalhar mais um tempo para poder casar com a outra. Mas qual que é a lógica aqui? Labão viu que ele, por mais que esses 7 anos ele não recebia salário, Labão cresceu muito, prosperou muito. E aí, quando Jacó falou, opa, agora eu preciso ter um dinheirinho aqui, agora eu estou casado com 2 filhas suas, eu preciso prosperar. Labão virou para Jacó e falou assim: você pode escolher, me fala quanto você quer receber, que eu vou te pagar o salário que você quiser. E Jacó falou assim: não, eu não quero salário, eu quero as ovelhas malhadas. Dentro do rebanho, as malhadas eram as mais fracas. Então Labão aceitou na hora. Mas olha a mentalidade de Jacó. Quando apareceu a oportunidade para ele poder colocar o salário que ele quisesse, ele optou em não quero um salário, mas eu quero as ovelhas malhadas. Para Labão foi muito cômodo aquilo. E para ele foi extremamente calculado, porque ele já sabia que aquilo ali iria acontecer. E agora que ele não trabalha por salário, ele trabalha por produtividade, digamos assim, né? Labão aceitou e aí foi aí que ele prosperou. Nós temos que ter essa mentalidade de entender aonde que está o nosso 80-20 do nosso negócio. Adalto, o que é o 80-20? É onde mora 80% do nosso faturamento. Às vezes o seu negócio, não sei se você tem produto ou serviço, né? Enfim, às vezes tem um serviço seu
que é o que sustenta a empresa inteira. E você está preocupado, acreditando que ter um serviço novo, ter um produto novo, vai ser o que vai virar seu jogo. E não é isso. É sobre você ser estratégico, inteligente. Qual que é esse principal produto? Beleza, agora que eu já descobri, quais ações eu preciso fazer para que eu coloque energia suficiente nesse produto que vai me dar um maior retorno sobre aquilo. Essa mentalidade estratégica que nós temos que ter também dentro do nosso negócio. Tá? Um outro ponto, né, que eu até coloquei aqui é a palavra diligente, que aparece na Bíblia, principalmente em Provérbios. Tá? E aqui não é questão de se tratar de princípios bíblicos, etc. É sobre a palavra diligente significa, é meio que contrário de preguiçoso. Ou seja, não significa que a gente, quando começar a ser gestor, a gente começar a ser estratégico, algumas pessoas acreditam que se ela sai do operacional, ela fica até frustrada, parece que ela não está fazendo nada. Só que a ideia é nós colocarmos a nossa energia no local certo. A gente colocar a nossa energia na estratégia correta. E sim, nós, empresários, precisamos ter essa visão mais de gestor, essa visão mais de cima, e muitas pessoas acreditam que ela precisa estar ali no operacional, trabalhando 12, 14 horas por dia. Não é sobre isso. Tá? Então, quando a gente traz a palavra diligente, eu estou querendo mostrar para vocês que dá para você ser produtivo e não ocupado. Às vezes a pessoa acha que ela está sendo preguiçosa porque ela trabalhou 6 horas por dia. E não é sobre isso. Tem empresários que trabalham 16 horas, 14 horas, 12 horas e não conseguem produzir o que uma pessoa com estratégia e focada trabalha em 4, 5 horas. A princípio, na cabeça daquele empresário que trabalha 12, 14 horas, o de 6 horas é preguiçoso. Na minha visão, ele é extremamente inteligente. Porque agora, se ele consegue ter o mesmo resultado que uma pessoa que trabalha 12, 14 horas com 6, o que ele vai fazer com essa diferença dessas horas? Outro negócio, ele vai empenhar em alavancar o resultado ainda da empresa, percebe? Então são esses pontos que é extremamente importante a gente conseguir alinhar, tá bom? Então se você é empresário, se você é um líder, né, se você gostou, caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, se fez sentido para você, queria te fazer um convite, além de você se inscrever, espero que você já seja inscrito, né, deixa seu comentário aqui embaixo. Né, o que você achou desse vídeo, se foi bom, se conseguir te ajudar, porque a nossa ideia aqui é estar sempre contribuindo com o crescimento de vocês e, obviamente, né, que eu consiga ver que eu estou também conseguindo ajudar, enfim, qualquer dúvida que você tiver também, aproveita, segue lá o meu Instagram, é Adalto Comu, né? A ideia é Adalto com U, né? Mas tudo junto fica Adalto Comum. Então é ADAUTO com U, tá? Comum, tudo junto. Fechou? Então, olha, turma, o negócio é o seguinte. Vamos pensar com estratégia, com direção, analisa o seu negócio, vê qual que é o seu principal produto e faça o que tem que ser feito. Para de acreditar que trabalhar 12, 14, 16 horas por dia é bom, sendo que às vezes você consegue ter o mesmo resultado trabalhando menos e as horas que sobram agora você tem tempo para fazer o que realmente você quer fazer. Seja crescer mais seu negócio, seja aproveitar a sua família, seja aproveitar para tirar um tempo também para descansar. Tamo junto e até o próximo vídeo.